Estamos em mais um Conversa Franca e o programa de hoje nós vamos trabalhar um tema muito importante e algo que eu acho que todos nós precisamos desenvolver: autoconfiança. O que a autoconfiança tem a ver com autoestima? O que a autoconfiança tem a ver com amar a sua imagem? Tem tudo a ver. E eu quero convidar não só as mulheres, mas os homens também. Porque eu sei que tem muito homem que gosta dos meus programas e às vezes fica parecendo que eu só me comunico com as mulheres, mas não. Eu quero falar para você hoje também. A autoconfiança é algo muito importante para todo ser humano e nós precisamos desenvolver isso. É uma capacidade de desenvolvimento para que a gente possa enxergar como nós somos, enxergar quem nós somos. A autoconfiança, a palavra já diz, né? A confiança, mas auto no sentido de eu mesma confiar em mim. Então não adianta você ter a confiança dos outros, você ter a aprovação dos outros, ou você ter os outros falando quem você é para eles, o que você significa para eles, se você não tem esse sentimento. Então eu vejo todos os dias muitas pessoas conversando comigo, me mandando mensagens, eu recebo muitos directs, eu adoro, podem continuar me mandando directs, que a gente reconversa bastante. E eu gostaria de falar para você hoje, se você às vezes fica na dúvida de quem você é, que valor que você tem, muitas pessoas não valorizam quem são. Elas são muito inseguras em relação a isso, inseguras em relação ao que elas representam, inseguras em relação ao que elas têm, inseguras em relação ao que elas proporcionam para as pessoas. E aí você começa a ter pessoas tão inseguras que acabam esquecendo de si e só pensando no outro. Pessoas que estão ali como pedintes, emocionalmente falando, da aprovação, do amor. Às vezes ela não tem um amor como ela gostaria, mas ela tem um resquício de um amor. Mas isso já basta para ela porque ela tem uma autoconfiança baixa. Ela precisa disso para se alimentar. No meu livro Mulheres de Valor eu falo bastante sobre a autoconfiança, sobre a autoestima. A autoconfiança, eu escutei esses dias de uma psicóloga falando que para você gerar autoconfiança tem uma maneira tão simples que eu nunca tinha parado para pensar como poderia ser uma forma simples de ajudar as pessoas. Simplesmente, a autoconfiança vem quando você faz algo que, qualquer papel que você desempenhe, que você tem sucesso nele. E toda vez que você tem sucesso, você vê que deu certo. Então, por exemplo, se você precisa gerar autoconfiança no seu filho, comece a dar tarefas para ele, para que ele possa desempenhar essas tarefas bem. E ele possa perceber que ele está dando conta de exercê-las. Com isso, ele vai confiar mais nele. Como é que eu posso gerar uma autoconfiança em mim mesma? Eu posso começar a estipular algumas questões e alguns tipos de tarefas para mim mesmo. Por exemplo, eu falo muito sobre a questão da autoimagem. Então, se você precisa melhorar a sua autoimagem, eu não sei em que aspecto, se é no peso, se é no cabelo, se é no rosto, se é no cuidado que você precisa ter com você, comece a ter uma característica de mais cuidado com você. Eu quero perder peso, mas não consigo, Li. Eu tenho um problema com isso, eu sou ansiosa demais. Tudo que eu sofro, eu vou para a comida. Aí eu fiz uma pergunta para uma pessoa essa semana falando o seguinte: como é que uma pessoa acha que a comida vai solucionar o problema dela, ou a bebida, ou um filme, ou qualquer tipo de vício que a gente tenha, no doce, num refrigerante, numa bebida, num cigarro, ele vai solucionar o seu problema? Não, ele vai tirar a sua ansiedade momentânea. Então, naquele momento, você está ansiosa, o que você faz? Você vai lá e come. Você melhora em 5 minutos. Depois de 5 minutos, o que vem? A culpa. Por que você não controla as suas decisões? Por que você não controla seu ímpeto? Por que quando você tem vontade de fazer algo, você vai lá e faz? Você não para pensar se aquilo é o melhor para você? Por que você não pensa que se você realmente fez uma aliança com você de perder peso ou de se cuidar, você deixa a primeira voz interior vir e convencer você de que você não dá conta, ou de que você é fraca para isso, ou de que, nossa, tá muito difícil. Tudo na vida é difícil, nada é fácil. Eu acho que quando a gente imagina que tudo é fácil, a gente se frustra. Nada é fácil. Pelo contrário. Agora, se você precisa confiar em você, você precisa dar um crédito para você mesmo. Como é que eu dou um crédito para mim se na primeira vez que eu fiz um pacto comigo mesma, eu sou a primeira pessoa a ir lá e não confiar que eu sou capaz de conseguir?
Então faça um pacto com você, eu vou passar uma semana sem comer açúcar. Seu corpo vai dizer para você que você não vai dar conta. Porque você está viciada, então você vai começar a sentir a falta do açúcar, da mesma forma que muitas pessoas sentem de outras coisas. E aí você vai passar a segunda, a terça com dor de cabeça, com mau humor, porque vai gerar sintomas em você e é normal. Agora, você vai vencer isso ou você vai deixar ser vencida? Essa é a questão. E aí, se você deixar ser vencido, qual é o sentimento que você vai ter na sexta? Nossa, eu não fui capaz de fazer uma semana, de cumprir a minha promessa uma semana. Às vezes, gente, não é perder peso, é saúde que a pessoa quer, porque realmente está fazendo mal. Aí, ao invés dela conseguir ter força interior para isso, ela cede. Essa força interior não precisa ser só com comida, com beleza, não. É uma força interior para você sair de um relacionamento que tem te feito mal. Às vezes é para você sair de uma situação que você tem vivenciado, que você está só prorrogando, porque você sabe que não te faz bem. Às vezes é porque você está num trabalho que você sabe que você está ali por comodidade, mas não é aquilo que você sabe que é o melhor para você. Então, se você falar para alguém que você é capaz de realmente vencer aquele problema, você vai conseguir. Agora, se você ceder para os seus primeiros medos, inseguranças, vozes interiores, crenças que você tem, você vai desistir. E se você desiste uma vez, vai criar um hábito de desistência. Porque aí você vai desistir a primeira, a segunda, a terceira. Aí todas as vezes que você fizer um compromisso com você, o seu corpo e o seu cérebro já estão viciados em desistir. O que eles vão fazer? Eles vão falar assim, não, ela já desiste. No terceiro dia ele vai começar a te mandar tantas mensagens dizendo desiste, 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 que você vai falar, não sou capaz e vou desistir. E aí o que você está fazendo com a sua autoconfiança? Você está acabando com ela. Você está deixando ser mandado e não mandar na sua vida. Você está deixando ser dirigido e não dirigir a sua vida. E isso é o que faz mal para as pessoas hoje. E eu vejo milhares de pessoas reclamando de tantas coisas pequenas, simplesmente o que elas têm que mudar é a decisão de vida. É de confiar nelas, de confiar no que elas têm, o potencial que cada um tem. Porque não adianta você ter uma confiança em você numa área aonde uma primeira pessoa chega para você e fala assim, não gostei do que você fez. Às vezes você é uma artista e aí você fez algo que a pessoa não foi, não se agradou com aquilo que você fez e você já acha que o que ela fala significa o que o mundo inteiro vai falar. Aquilo é a opinião somente dela. Você já testou outras pessoas? Já perguntou para outras pessoas? Agora, se você pegar aquela única pessoa como exemplo de tudo que você faz, às vezes é uma pessoa tão pessimista que tudo que você falar para ela, ela vai dizer que não vai dar certo. E aí fuja de pessoas pessimistas se você quer trabalhar a sua autoconfiança. Comece a ficar do lado de pessoas que te motivem a crescer, que acreditem que você é capaz, que sabem que você vai passar por problema, mas que você vai vencer esse problema. Outra coisa, para de ter piedade por você mesma. Para de ser uma pessoa que vive com pena de você. Quem gosta de pessoas vítimas? Eu não gosto de conviver com pessoas vítimas. Eu fiz essa pergunta num congresso que eu dei. Quem aqui gosta de conviver com pessoas que são vítimas da vida, vítimas da situação? Eu não gosto. Porque a pessoa sempre tem uma desculpa para dar. Ela vai dizer para você que ela não conseguiu porque fulano de tal não fez o que ela gostaria. Ela não conseguiu fazer o que ela gostaria com o filho porque o filho não obedece ela. Porque o filho não faz o que ela realmente pede. O chefe dela não pega as ideias dela. E isso vai, não tem limite. E aí ser vítima da vida, vítima da circunstância, vai te gerar que sentimento? De frustração, de medo, de que você é incapaz de vencer. E você sabe que isso não é verdade. Agora, basta você acreditar em você. Basta você olhar para o espelho e ver que tem alguém ali dentro, que tem uma beleza interior ali dentro, que tem uma pessoa ali dentro escondida que talvez você tenha vergonha de colocar para fora. Que beleza interior que você tem, que você não consegue expor por vergonha, por medo, porque você já ouviu gozações, porque você já ouviu questões tristes que te deixaram com um sentimento ruim, que acabaram com a sua autoestima enquanto você era criança. E você tem deixado isso viver dentro de você. Memórias que você traz com você que estão te fazendo mal. E agora você tem que fazer o quê? Se despedir delas, se despeça. Despede desse sentimento de porque você foi traído uma vez, você vai ser traído várias vezes. Porque você era gordinho quando criança, vai ser gordinho o resto da vida. Porque falaram pra você que você não ia casar e você não consegue se relacionar com ninguém. Eu não sei se você assistiu nessa época de política que a gente passou um vídeo que eu achei muito interessante.
a maneira que eles conseguiram perceber do Burger King, onde ele coloca... primeiro ele faz que as pessoas eles perguntam para as pessoas se você vai votar nulo. E aí a maioria das pessoas falam que sim. Aí eles pegam essas pessoas que falaram que votariam nulo e aí eles pedem um tipo de sanduíche lá na lanchonete. E aí na hora que vem o sanduíche, vem o pão, a maionese e uma cebola. Aí eles abrem o sanduíche e mordem. Eles falam, mas não foi isso que eu pedi? Não foi esse sanduíche que eu pedi. Aí eles colocaram no final uma frase assim... Isso acontece quando outras pessoas tomam decisões por vocês. Quer dizer, você não escolheu o seu sanduíche. Se você não escolheu a vida que você vai ter, alguém vai escolher para você. Se você não escolher como você vai dominar a sua vida, alguém vai escolher para você. Se não escolher o carro que você vai dirigir, alguém vai escolher seu carro. A cor do seu carro. Se você não escolher como você quer o seu cabelo, alguém vai escolher para você. E aí você vai culpar esse alguém pela sua infelicidade. Mas espera aí, você não decidiu. Você está jogando para ele a responsabilidade. Então, esse é o pensamento que eu quero que você tenha. Vamos assistir o depoimento juntas da Aurilene. O que é beleza interior para mim? Beleza interior passou muito tempo sendo algo muito ruim dentro de mim, porque eu não me sentia bonita, sofri muitos relacionamentos abusivos e... Isso fez com que eu me desvalorizasse, eu não me sentisse bonita, por mais que as pessoas falassem ou me achassem bonita, isso é um estado de alma, isso é um estado interior, né? Isso é um estado de espírito, onde você não consegue acreditar naquilo que as pessoas dizem, você realmente precisa se sentir bonito. E eu passei muito tempo sem me sentir assim, sem aceitar elogios, e foi algo muito destrutivo para mim, porque você... entra, né, num estado de autocomiseração, de autopunição. Isso faz com que a gente não tenha um propósito de vida, né? Que a gente fique enfraquecido mesmo e que não acredite nas pessoas. Bom, nós assistimos agora o depoimento da Aurilene. E para mim, esse depoimento, ele mostra como ela não tinha uma autoconfiança bem estabelecida. E eu acho que a autoconfiança dela, ela na verdade, não teve muito bem... ela não teve como cultivar isso muito bem. Quando eu falo cultivar, eu falo porque isso vem muito dos nossos pais, da nossa forma de criação, dos nossos relacionamentos. E eu acho que ela não teve essa força tão grande das pessoas com que ela convivia. E eu acho que o que mais fez mal para a Aurilene, que eu acredito que muitas mulheres e muitos homens também, eu acho que podem se identificar um pouco com a história dela, é porque como ela não gostava de quem ela era, não sabia quem ela não tinha um amor próprio bem definido, ela deixava as pessoas conduzir o sentimento dela. Ela deixava por piedade, por medo, porque ela precisava de qualquer tipo de sentimento de qualquer pessoa. Então, sabe aquelas pessoas que acabam sendo pedintes de relacionamentos, pedintes de um amor, de um carinho, de uma atenção, e não tem de verdade o que merece? E não adiantava ela ouvir que ela era bonita, é uma menina linda, não adiantava dizer às pessoas e amigos falarem que ela não precisava daquele relacionamento porque ela não acreditava. E aí ela começou a sofrer com isso, porque ela viu que ela só estava se relacionando com pessoas que pioravam a sua autoconfiança, com pessoas que só pioravam a sua autoestima, a sua autoimagem. E com uma pessoa dessa, o que ela precisa fazer? Primeiro, ela tem que botar um basta nisso. Ela tem que dizer para ela mesma que ela precisa aprender a se valorizar. Ela precisa entender, primeiro, quem é ela com ela mesma. Você tem que fazer as pazes com você. Você tem que fazer as pazes com quem você é. Você tem que fazer as pazes com a sua história. Muitas vezes, nós temos histórias, nós vivenciamos coisas que nós não gostaríamos, mas a gente não tem como voltar ao tempo, nós não temos como mandar nas pessoas, manipular as pessoas e acabamos sofrendo sim. Eu acho que todo mundo sofre com alguma questão em relação ao seu corpo, em relação a piadas que já ouviu, em relação ao medo de chegar num ambiente e ser criticado. Todo mundo passa por isso, gente. Até as mulheres mais lindas do mundo passam por isso. Aurilene, eu quero te falar uma coisa que eu vi depois que eu assisti o seu vídeo. Eu estava lendo uma reportagem, eu até quero ler o livro da Gisele Bündchen, que é pra gente um ícone de beleza, não só para as brasileiras, mas para o mundo inteiro, onde ela fala que depois que ela amamentou os filhos, ela não se sentia bem com o corpo dela mais.
ela não se sentia a mesma mulher, a mesma confiança que ela tinha. E essa falta de autoconfiança por um breve período que ela teve, gerou nela uma atitude que ela se arrepende. Gente, a Gisele Bündchen, imagina, você vai falar, não, Lia, pelo amor de Deus, é do mesmo jeito que pessoas podem falar pra você, você é lindo e você não acreditar. E ela amamentou os filhos e ela disse que percebia que as pessoas faziam comentários quando ela chegava para fazer um trabalho, que o seio dela diminuiu quando você amamenta muito, isso acontece, não tem jeito, a lei da gravidade, né? Então são várias questões que eu acho que a gente ama tanto o nosso filho que passa por cima de tudo isso. E ela disse que ela realmente tomou uma decisão de colocar silicone. E ela disse que procurou o cirurgião, explicou que ela queria algo muito natural, enfim. Ela fez a cirurgia e ela disse que não ficou satisfeita. Quando ela olhou para o espelho e viu aquele silicone, né, aquele seio novo nela, ela disse que não se enxergava mais, ela não via aquela mulher que ela era antes. E aí eu comecei a pensar, falando, gente, quantas mulheres, milhares de homens e mulheres têm algo que não gostam e acham que só fazer uma cirurgia vai resolver. Será que você vai se enxergar? Se você tem certeza do que você quer e sabe que vai te fazer feliz, eu sou super a favor, faça. O que eu tô falando é quando nós tomamos alguma decisão porque os outros nos dizem. O que ela coloca no livro é isso, ela fala que ela tomou uma decisão precipitada porque ela ficou ouvindo os outros. Ela não ouviu a voz dela, ela não ouviu a voz interior dela mesmo, dizendo assim, você precisa. Ela fez para agradar os outros, ela fez para agradar, às vezes, os clientes que ela tinha, por conta das fotos. Então eu quero falar isso para você hoje. Se você não é satisfeito com o que você vê no espelho, procure mudar. Agora, procure mudar algo que seja específico, não tente mudar você. Eu falei isso num congresso, eu sei que às vezes é repetitivo ficar falando essas coisas, mas eu acho que é importante eu comentar aqui com vocês. Você não vai ganhar 10 centímetros a mais. Você não vai diminuir 10 centímetros da sua altura. São coisas que nós nascemos com a nossa identidade, isso faz parte de você. E por algum motivo Deus te fez assim. Se a gente não aceitar como nós somos, quem é que vai nos aceitar? Se eu não me amar, quem é que vai me amar? Se eu não estiver bem comigo, como é que eu vou ensinar os meus filhos a olharem para eles e verem que eles também são lindos, maravilhosos, porque eu também não me amo? Então tem muitas mães e muitos pais que não percebem que eles estão sendo espelhos para os filhos, espelhos para o relacionamento. Então são pessoas que não se cuidam, que não têm um amor próprio em pequenas coisas. E isso estão demonstrando para o quê para as pessoas? Aí as pessoas chegam, começam a olhar, você já acha que é contra você. E às vezes elas não estão nem falando de você, mas é uma insegurança que você tem. Então não deixe relacionamentos tóxicos dirija a sua vida, senão alguém vai dirigir por você. E essa é a mensagem que eu queria deixar para você hoje. E a gente se vê na próxima semana, no próximo Conversa Franca.